Olá pessoal, nessa aula nós vamos criar um módulo do nosso AWS DataSnap REST e vamos subir ele dentro do Apache no Ubuntu. Na última aula a gente criou uma aplicação standalone, né? Na verdade a gente pegou a aplicação standalone que a gente já tinha criado anteriormente e fizemos as configurações necessárias para ela executar dentro do Ubuntu. Então hoje qual é o nosso objetivo? É pegar essa mesma aplicação que a gente tem, que está cadastrando o cliente, né? E vamos configurar um módulo no Apache com essa aplicação, tá ok? Então vamos lá para o Delphi. Eu tenho aqui o projeto standalone, tá? Para eu fazer essa configuração, eu vou ter que criar um novo projeto, tá? Então eu vou vir aqui em Other, aqui em DataSnap REST Application mesmo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos configurar para Linux, aí nesse passo a gente vai criar um Apache Dynamic Link Module. A última aplicação que a gente fez, a gente deixou em standalone, tá? Basicamente, qual que é a diferença das duas? A standalone não é muito bacana para a gente distribuir, para a gente pôr em operação, tá? Ela é mais para a gente poder fazer teste, para que a gente vai conseguir debugar, dá para executar no próprio Windows para fazer os testes, e aí quando a gente for colocar em produção, a gente atualiza, né, e sobe no Apache um módulo com os nossos métodos que foram criados. Então eu vou dar um Next aqui. Aqui nós vamos definir o módulo, o nome do nosso módulo. Então eu vou colocar aqui, ó, AWS Media Indoor. Vamos colocar um underline aqui só para ficar mais claro. Então, AWS Media Indoor vai se chamar o nosso módulo, tá? Vou dar um Next. Aqui eu não quero que ele fique criando exemplo para nós, tá? Eu vou desmarcar essas opções aqui, vou pedir para ele criar só o Server Method Class mesmo. Tá? A gente não está utilizando a autenticação e vou colocar o Server Módulo para ele montar essas configurações para a gente. Tá? Aqui a gente vai marcar o TDS Server Módulo e aqui o caminho no qual ele vai salvar o nosso projeto. Então eu vou selecionar, eu já tinha até deixado uma pastinha com o local onde nós íamos salvar essa aplicação. Então eu vou deixar dentro de Apache aqui, vou dar um Finish. E aqui ele já vai gerar a aplicação que está preparada para gerar o nosso módulo do Apache. O Delphi criou aqui para a gente a aplicação, ó, e nós vamos configurar agora o nosso server container, né? Esse server container ele vai ter que ser separado daquele do standalone. Ele é bem parecido, ó, tá vendo? Eu tenho aquele DS server, tenho o server class, que é onde ele implementa o método que ele já vem como exemplo, né? Ó. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele já vai mostrar a criação daquele módulo onde tem o EchoString que a gente viu na aula passada do standalone. Ó. Então, aqui ele cria o método para nós. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou salvar tudo isso que a gente já criou, ó, tudo isso que o Wizard criou para nós. Então, eu vou deixar os nomes padrões mesmo, tá? Não vou alterar o nome. Vou salvar o server container e vou salvar todos os arquivos que ele já veio para nós. Aqui o web módulo, ó, nosso. Então, salvo o nosso projeto, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar e vou abrir o projeto anterior nosso. Então, eu vou fechar esse wizard que a gente montou e vou abrir aquele grupo de projeto onde já está todas as aplicações referentes ao projeto da Media Indoor. Então eu vou abrir aqui, ó, todos os projetos, que é um grupo de projeto nosso, e vou adicionar esse projeto Apache que a gente acabou de criar. Então eu vou vir aqui em add exist project, dentro do grupo project, ó, e vou selecionar a opção do Apache que nós criamos. Então ele está Academia do Delphi, projeto Media Indoor, servidor da DataSnap, Apache, ele está aqui dentro. Ó. Então, eu vou colocar ele dentro do mesmo grupo. Ó, e o que eu vou fazer? Dentro do nosso container aqui, eu tinha já a opção que eu disponibilizava o método do cliente. Ó, tá ok? Então, eu vou copiar ele e vou colocar dentro do nosso container novo, referente ao projeto do módulo do Apache. Vou entrar em container, né? E vou colocar o nosso método novo, ó, que é o de cliente. Então, aqui no getClass,
eu vou fazer a programação para ele abrir o módulo de cliente. Então eu vou adicionar também o módulo de cliente dentro desse projeto. Aí eu vou usar o mesmo que a gente montou lá no standalone. Ó. Então eu vou selecionar o mesmo módulo, tá? Dentro do nosso projeto. Aqui dentro do server container eu vou dar um uses nele, ó, cliente, e aqui dentro eu vou programar para ele ficar visível dentro da nossa aplicação. Então, basicamente, essa linha aqui do persistent class, eu vou fazer a programação para disponibilizar o método do cliente, como a gente fez lá no standalone. Tá? Dessa forma, eu já vou conseguir acessar esse método, né? Esses métodos que a gente testou no standalone, eu já vou conseguir acessar ele pelo módulo do Apache. Ó. Então, eu vou dar um build aqui, para a gente gerar um módulo, só para nós testarmos. Ó. Aqui ele está compilando para o Windows ainda, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar a plataforma do Linux, vou colocar em release aqui para a gente compilar, e vou dar um build novamente. Então aqui ele já vai gerar o módulo do Apache. Então ele já está linkando, ó, e já gerou para nós ó, o libmod _wsmid_indoor.so. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar lá no nosso servidor, ó, que a gente já tinha configurado na última aula, e vou fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso gerar esse módulo dentro do nosso servidor. Então, eu vou ter que abrir o nosso PA Server, que foi aquele arquivo que a gente copiou também na última aula. Então, eu vou entrar dentro da pasta Administrator. Aqui dentro, eu tenho esse PA Server aqui, ó, que é o que a gente copiou, os arquivos, né? Ó. E aqui dentro eu consigo executar o PA Server. Ó. Vou deixar ele sem senha de novo, na porta 64211. Nós já tínhamos configurado aqui o profile para conectar, então agora eu vou dar um deploy para ele montar para a gente o SO lá dentro do Ubuntu. Tá ok? Com esse deploy, o Delphi vai montar para nós os arquivos necessários para que a gente suba as informações no Apache aqui dentro do nosso servidor. Ó. Então eu vou sair, vou fechar o nosso PA Server agora, ó. Vou dar um quit, ele vai sair. E aqui eu vou voltar na pasta anterior, na onde ele gerou o arquivo para nós. Ele sempre vai gerar dentro desse PA Server aqui, ó, os arquivos, tá? Então eu vou entrar aqui dentro da pastinha scratch_dir, aqui dentro da pastinha admin. Aí agora aqui vai ter duas pastas, vai ter a pasta do projeto anterior que a gente tinha compilado, ó, e agora tem a pasta do módulo do Apache. Tá? Eu vou entrar nessa pasta, vou dar um ls, ele vai mostrar para nós o módulo do Apache já criado. Certo? Então eu já criei o módulo, só falta agora eu configurar o Apache dentro desse servidor, que a gente não fez isso. Na última aula a gente só instalou o Postgres e subiu um standalone para a gente poder testar o nosso AWS. Então como que eu vou instalar o Apache? Eu vou rodar o comando apt-get install apache 2, certo? Então, dessa forma, ele vai fazer a instalação para nós dentro do Ubuntu, tá? Eu vou rodar o S aqui para confirmar a instalação. E agora vamos aguardar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo. Na hora que ele terminar a instalação, aí eu sigo com a aula. Aqui o Ubuntu terminou a instalação, certo? Então, vamos só verificar se o nosso serviço do Apache já está subindo. Eu vou restartar ele aqui, ó. Vou rodar um restart. Aí eu vou abrir o Chrome nosso e vou acessar o Apache. Então, eu vou acessar o IP da nossa máquina virtual, ó, que é o 92.180.14. Opa, aqui eu entrei dentro do nosso AWS. Eu quero só acessar o 92.180.14. Então, ele vai abrir a página default do Apache. Ó. Isso significa que o Apache já foi instalado. Tá ok? Aí, nós temos que configurar agora para o Apache subir o módulo que a gente queria lá do Delphi. Aí, esse aqui é o processo um pouquinho mais chato para poder fazer a configuração. O que eu preciso fazer? Ó? O primeiro passo é pegar aquele arquivo .so que foi gerado lá dentro da pastinha PA Server e copiar para a pasta onde estão os módulos do Apache. Perfeito? Então eu vou entrar lá dentro da pasta. Ó. Na verdade eu já estou dentro dela, ó, que é esse lib_wsmid_indoor. Esse é o nosso módulo. Agora eu vou copiar ele para a nossa pasta onde fica localizado os módulos do Apache.
Então, onde que é esse local? Ó? Em usr lib apache modules. Então, aqui dentro, fica localizado dentro desse caminho todos os módulos que o Apache sobe. Tá? E aí, para eu manter um padrão, eu vou tirar esse lib que o Delphi colocou aqui. Ó. Eu vou deixar o nome do arquivo nosso somente mod underline ws media underline indoor.so. Então, dessa forma, eu vou pegar esse arquivo que está dentro dessa pasta e vou copiar para esse caminho aqui. Ó. Então, eu vou dar um Enter aqui, ele vai rodar o comando. Agora, eu vou entrar dentro daquela pasta só para vocês verem como é que está a estrutura de arquivos lá. Ó. Vou entrar em usr lib apache 2 modules. Aqui dentro ó, tem todos os módulos do Apache e aí tem o módulo que a gente acabou de criar, que é o mod ws media indoor. Eu renomeei ele para ele ficar com o mesmo nome, ó, e ficar um padrão com os módulos. Então, já colocamos ele no caminho padrão, agora nós vamos ter que falar para o Apache subir esse módulo para nós. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou entrar dentro do caminho etc Apache. Aí aqui dentro, ó, a gente tem duas pastas. Eu tenho o mods available e o mods enable. Aqui dentro eu tenho que criar dois arquivos para setar para o Apache que ele tem que carregar aquele módulo para nós. Ó. Então primeiro eu vou fazer uma configuração aqui dentro do mods available. Vou entrar nessa pastinha, mods available. Se eu der um ls, ó, você vai ver que ele tem um arquivo duplo para cada módulo que ele vai carregar. Tá? Então, por exemplo, ó, o info ele tem o info.conf e tem o info.load. Perfeito? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar um arquivo mod underline ws media underline indoor, que é o nome do meu módulo, certo? .conf. Então, eu vou criar esse arquivo. Ó. Esse arquivo o Delphi já nos ajuda a criar. Lá no nosso fonte do projeto, ó, ele já mostra como eu tenho que criar dentro do Apache. Então, esse é o nome que eu tenho que criar. Então, eu vou copiar esse nome, certo? Vou copiar ele e vou colocar aqui dentro do arquivo que a gente criou. Aí tem um detalhe importante. Ó. Esse XYZ aqui que ele adicionou é o nome da URL na qual eu quero chamar o nosso WS. Então, eu vou colocar aqui ó, o nome como WS media underline indoor, que é o nome que eu quero acessar a URL do meu servidor. Tá ok? Então, feito essa configuração dentro desse arquivo, ó, eu vou pressionar ESC, certo? Para a gente poder sair dele. 2 pontos WQ, para ele salvar e sair, tá? Dessa forma, se eu der um ls aqui novamente, o nosso arquivo com a configuração do conf já vai estar aqui dentro dessa pasta. Ó. Então vamos localizar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele já está o mod ws underline indoor.conf. Perfeito? Então eu vou criar um outro arquivo agora chamado com o mesmo nome, só que com o formato .load. Nesse arquivo eu vou ter que pôr a configuração do caminho na qual o meu módulo vai estar disponível dentro do Apache. Tá? Aí ele tem uma outra funcionalidade que o Delphi também nos ajuda. Ó. Eu vou dar um load módulo. Aí aqui dentro eu tenho que pôr o nome do nosso módulo, que é esse nome aqui. Ó. Tá? Então eu vou dar um Ctrl C, vou pôr ele aqui. E agora eu tenho que pôr o caminho dele, que é aquele caminho no qual a gente copiou. Então é usr lib apache 2 modules mod underline ws media underline indoor.so. Eu vou pegar um outro terminal aqui só para a gente confirmar se esse caminho está correto, tá? Então eu vou abrir um outro terminal aqui no put para a gente confirmar o caminho e o nome do arquivo, que eu fiquei na dúvida agora. Então eu vou logar com o administrador, a senha 123456, e aí eu vou lá nesse caminho para ver se realmente tá certinho esse caminho que a gente fez aqui, tá ok? Então ele já fez o login, ó. Agora a gente vai entrar em cd usr lib apache
modules, e aí eu vou dar um ls aqui para a gente ver o nome do arquivo. Ó. Então, mod wsmedia_indoor.so. Então tá certinho aqui o meu arquivo, ó. E aí eu vou também sair e salvar ele. Então dessa forma eu já criei os dois arquivos necessários para que o Apache entenda que ele tem que subir aquele módulo que a gente criou. Tá? O último passo agora é eu fazer o link desse arquivo. Então como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui na pasta anterior para a gente voltar na configuração que eu tinha comentado. Ó. Então nós criamos os arquivos dentro de mods available. Mods enable são os módulos que estão ativos, tá? São os módulos que o Apache vai carregar. Então eu tenho que criar um link entre essas duas pastas. Então como que eu faço isso? Eu vou entrar dentro da mods enable, tá? Vou dar um ls aqui. Tá vendo que eu não tenho aquele arquivo na qual o Apache tem que carregar o meu módulo, tá? Agora eu vou rodar o comando chamado ln-s. Aí aqui dentro eu vou setar o caminho na qual eu quero fazer o link. Ó. Então eu vou entrar lá dentro de mods available e vou selecionar, primeiro vamos fazer do conf. Ó. Então eu vou selecionar o arquivo conf meu e vou colocar um nome na qual ele vai fazer o link dentro dessa pasta que a gente está. Então wsindoor.conf, dessa forma ele já vai fazer o link. Ó. Então eu vou dar um enter, ele já linkou. Se eu der um ls aqui, vocês vão ver que já vai ter o nosso arquivo, ó, .conf. E agora eu vou linkar o nosso arquivo .load. Então, .load. Agora eu vou restartar o Apache. Se eu fiz tudo certinho, o Apache já vai subir esse módulo que a gente configurou, tá ok? Então, service Apache 2 restart. Então, o Apache já fez o restart, então esse módulo nosso já está disponível lá dentro do Apache. Então como que eu vou testar isso? Tá? Eu vou voltar dentro do nosso conf para eu confirmar o nome que eu coloquei da URL. Então eu vou voltar aqui na pasta de mods available, certo? E vou abrir o arquivo .conf. Então é para eu acessar com esse caminho, ó. Esse caminho wsmedia_indoor. Então, como que eu vou testar isso? Ó? Eu vou voltar aqui na página que a gente estava. Aí, basicamente, eu vou pôr esse caminho que eu configurei. Ó. Então, eu vou pôr um barra wsmedia_indoor, tá? Barra datasnap, barra rest. Já é para ele acessar o nosso servidor. Então, eu vou no método que eu quero já. Ó. TWS cliente, barra cliente. Dessa forma, se tiver tudo ok, ele já vai listar para nós os registros. Ó. Então, selecionei. Ó, ele já listou para nós os registros. Então, dessa forma, a gente subiu aqueles métodos que a gente tinha criado no standalone dentro de um módulo no Apache. Então, como que eu vou testar isso? Eu vou abrir aqui o mesmo REST debugger que a gente tinha feito. Ó, tá? Então, eu tinha aqui o caminho no qual eu estava acessando o standalone. Agora eu vou trocar, ó. Eu vou colocar o caminho do meu Apache. Então eu vou selecionar aqui esse caminho e vou rodar a requisição. Ó. Então rodando a requisição, ele já mostrou para mim o registro 7. Tá? Eu vou tirar aqui o 7 e vou listar todos para a gente ver. Ó. Então todos os métodos que a gente deixou configurado lá para o standalone, agora ele também está funcionando dentro do Apache. Então, esse era o nosso objetivo, era subir esses métodos dentro do Apache. Por quê? Se a gente criar agora uma máquina virtual lá dentro da Amazon, por exemplo, a gente vai subir esse módulo do Apache, para que com aquela URL nós possamos consumir todos os métodos disponíveis dentro da nossa aplicação. Em vez de eu deixar algo como estava lá atrás dentro do VCL, sem acesso externo da nossa regra de negócio, fazendo dessa forma, nós vamos conseguir acessar isso de um aplicativo, de uma página web. Então, se eu quiser programar alguma coisa em PHP e consumir esses métodos, eu vou conseguir, entendeu? Então, a gente deixa ele bem genérico, tá ok? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, e aí na próxima aula eu vou ensinar vocês, de forma bem básica, a gente fazer esse mesmo procedimento lá na Amazon, tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal.